Boa noite a todos, aqueles que fizeram a prova da Academia do Barro Branco. Eu sou o professor Eduardo Guena, vou estar aqui com vocês resolvendo essas 12 questões. Espero que eu tenha conseguido os seus resultados nessa prova, principalmente na prova de matemática. Foram 12 questões, algumas com um enunciado bem simplista, direto ao ponto, seja de polinômio, funções, análise combinatória, triângulo. Teve uma questão que talvez provavelmente seja anulada, porque não tem uma alternativa, né, condizente com aquilo que o enunciado pede, né? Então, se você tem algum interesse em agendar uma aula comigo, estou aqui disponível. Eu sou Eduardo Guena, sou engenheiro mecânico pela Unesp de Bauru. Eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, FGV. Foi um MBA em gestão empresarial. Eu consegui também o R2 de matemática pela Universidade Unip. Atualmente eu trabalho na área de TI, sou consultor SAP MM. E é isso, eu tenho aqui meu site, entre aqui no site para vocês quiserem agendar uma aula, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Tem informações de e-mail, contato, WhatsApp. E é isso, então vou aqui com essas 12 questões com vocês. E desejo um sucesso para quem aí prestou essa prova aí. Valeu! Boa tarde, pessoal. Eu sou Eduardo Guena, professor de matemática. Estou aqui para resolver as questões de matemática da prova do Barro Branco, que aconteceu no dia 16 de agosto. E aqui começamos com a- uma divisão de polinômio. Aqui o enunciado não trouxe nada de dificuldade de interpretação, então basta o aluno lembrar das propriedades de divisão de polinômio, né? Então, p de x igual a d de x, que multiplicado pelo quociente, né, de x, mais o r mais r de x, beleza? Então, ou nós podemos fazer aquele outro método, né, p x, aqui nós temos q de x, d de x, nós vamos pegar esse cara aqui, né, e dividir pelo q de x, quer dizer, dividir por d de x, e vamos ter um quociente, e nós vamos ter o resto x. Ele está perguntando esse cara aqui, ó. A partir do momento que eu achar esse cara, eu jogo o R2 aqui. Então, opa, aí se nós pegamos esse valor aqui, montar a nossa divisão, vamos ficar assim. Esse cara aqui, vamos colocar a nossa linha aqui, 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 beleza? Então, nós vamos dividir por x ao cubo, menos 4x, então, menos 4x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, x ao quadrado, menos 6. Beleza? Então, aqui é só a gente começar a fazer nossa divisão de polinômio até ficar com um grau menor do meu px com o do meu dx, né? Então, beleza. Esse cara aqui, 3 aqui, x ao quinto, por esse cara aqui, x ao cubo, então, por 3 x ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. 6 vezes 3, 18. Tá? Então, vem com sinal positivo aqui. 18x ao quadrado. Beleza?
esse cara aqui, 4 vezes 3, 12. Então vai lá, 12x a quarta. Beleza? Esse aqui, 3x aqui, daria aqui, negativo. Beleza? Vamos lá. O que sobrou aqui para nós? Então vamos lá. Esse aqui zerou, zerou. 4x ao cubo. Esse aqui, 18, vai dar 13, né? 13, então 4x ao cubo. 4x ao cubo, menos 13, x ao quadrado, menos x, menos 20. Então esse cara aqui, a gente vai ter que dividir por lá. Então aqui já vamos, a gente já consegue matar que vai ser a última divisão, porque depois aqui o x ao cubo, eu fico menor, né? Então beleza, então mais esse aqui, 4x ao cubo mais 4. Então 6 vezes 4 são 24, né? Menos 24, então dá mais 24, né? 6 vezes 4 são 16, então mais 16, x ao quadrado, e 4x ao cubo, negativo. Beleza? Aí nós vamos ter aqui o nosso, esse cara aqui, que é 16, né? Então vamos lá. Então dá 3x ao quadrado, menos 20, mais 4. Então 3x ao quadrado, menos x, mais 4. Beleza? Esse seria o nosso R de x. Maravilha? Aí só a gente jogar aqui nosso R de 2. Então R de 2 é o que? 3 vezes 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2, mais 4. Então 4 menos 2, 2 ao quadrado 4, 4 vezes 3, 10, 4. É isso? 10, 4 vezes 3, 12. 12 menos 2, 10, mais 4. Então nós temos que vai dar 14. Beleza? Então esse cara aqui, 14. Aqui dá 3 ao 12 menos 2, 4. Então a alternativa é esse cara aqui. Beleza? Opa, galera, vamos lá mais para um exercício aqui. Ainda que novamente quis nos dar sobre função, né? Um ponto importante aqui que ele falou que k maior que zero, nós vamos entender um pouquinho mais para frente no exercício. E aqui ele me deu uma função com uma constante k, né? E ele deu dois pontos para nós aqui no eixo x, então ele me deu o quê? Quando esse cara aqui foi 2 terços, esse cara aqui é zero, beleza? E aqui ele quer saber o seguinte, quando aqui for zero, qual que é o meu valor de y, beleza? E aqui então a gente não tem muito segredo aqui, então se a gente pegar aqui esse cara aqui, deixa eu só colocar a vírgula para ficar mais fácil, a gente vai entender. Então, quando esse cara aqui no f de x for igual a 21 menos 8, multiplica o k aqui, vezes 2 terços, certo? Vezes 2 terços, mais 4k ao quadrado, menos 15, beleza? Então, esse cara aqui, ou seja, quando o meu f de 2 terços, beleza? Isso aqui vai dar zero, né? Ou seja, então 21, 21 faz a lá distributiva, 21 sobre 3 dá 14, né, vezes 2, aqui 8 vezes 2
16 sobre 3, então menos 16 k sobre 3 mais 4k ao quadrado menos 15. Beleza? Então nós vamos ter aqui que 4k ao quadrado menos 1, né? Menos 16k sobre 3 menos 1, né? Igual a zero. Maravilha. Então, para tirar esse cara aqui, eu coloco aqui vezes 3 para todo mundo. Então, se eu multiplicar aqui por vezes 3, então 12k quadrado menos 16 menos 3 tem que dar igual a zero. Beleza, vamos achar aqui por delta. Então, b ao quadrado, então 256 mais 4 vezes 12, 36, 144. É isso? 4 vezes 12 vezes 3, 36, vezes 4, 144. Então, delta aqui igual a 400. Opa, então, nós temos que menos b, ou seja, 16 mais ou menos raiz de delta, que é 20, né? Sobre 2a, sobre 24, né? Sobre 2a, que é 24. Beleza? Então 16 menos 20 aqui, esse negativo aqui eu já vou desconsiderar, porque ele fala que o k é maior que zero. Então 20 menos 20 mais 16 são 36. Então 36 sobre 24. Beleza? Isso aqui vai dar 3,5. Maravilha. Aí eu pego esse cara aqui, beleza? Aqui é meu K e joga aqui. É o que ele está pedindo. Então vamos lá. Esse cara aqui sendo zero, então assim, eu tenho que o meu cara aqui é f de x, o f de zero é igual a 21 menos 8k, né, 8 vezes 2 vezes 3,5. Aqui só vou colocar aqui só para a gente não se perder na conta, mas a gente vai multiplicar aqui por zero, então vai virar nada. Mais 4, esse cara, perdão, 3 sobre 2 elevado ao quadrado, menos 15. Ele quer saber o resultado disso daqui, f de zero. Então, esse cara aqui zerou, esse cara aqui 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 4, aqui 4, esse cara aqui já foi, então dá 9, né? 9 menos 15, então o meu f de zero é igual a menos 6. Zero igual a menos 6. E a gente vê que é a alternativa A, né? Que aqui nós estamos com menos 7,5, 7,5 e aqui menos 5,5, né? Então, meu menos 6 está nesse intervalo aqui. Maravilha, então a questão era bem, também não era trabalhosa, só questão de jogar os valores aqui, pensar, não errar nas continhas e matar aqui a questão. Beleza? É isso. Vamos para a próxima questão. Aqui também ele não fez nenhuma historinha aqui nos enunciados. Ele só quer achar o valor de uma função dentro de outra, né? Ele te deu f de x, deu g de x, ele deu aqui o valor de f de 5, ele quer o f de 10 em cima depois na função g. Beleza? Então, aqui só para a gente já brincar um pouquinho, então o nosso f de 5, esse cara aqui é 1 sobre 81. 1 sobre 81. Esse cara aqui é o que? 1 sobre 3 a quarta. Beleza?
de 5. F de 5, 1 sobre 3 à quarta. Que é o nosso 3 elevado a menos 4. E aí, aqui a gente já consegue brincar. Então, aqui, 3 elevado a menos 4, beleza? É igual a 3x menos 3d. Aqui é a propriedade, né, de exponencial, né? Então, menos 4 é igual a x menos 3d, beleza? E aqui ele falou que o 5 aqui pra gente, né? Quando você joga o 5 aqui, ele deu esse cara aqui. Então, menos 4 igual a 5 menos 3d, beleza? 3d é igual a 9, d igual a 3, beleza? Então, esse d ficou um pouquinho feio aqui, né? Maravilha. Aí, novamente, só a gente precisa achar d igual a 3. Aí aqui é o meu f de 10. Aqui que é o meu f de 10. Eu venho aqui, esse cara aqui, f de 10. 3 elevado a 10 menos 3 vezes 3. Beleza? Aí é só continha. F de 10. Então, dá 3, né? 3 vezes 3 são 9. 10 menos 9 dá 1. Então, 3 também. Maravilha. E eu só jogar o cara aqui. Quem é aqui meu g de x? Então, eu vou querer, então, esse cara aqui, g de 3. Quem que dá aqui, então? 4 vezes 3 mais 21 sobre 3. Então, nós temos aqui 4 vezes 3, 12. 12 mais 31 são 33. Beleza? Aí eu tenho aqui igual a 11. Meu g de 3. Beleza, aqui também, sem muito segredo, só a aplicação aqui da potência. E aí a gente achar o valor de d. E com isso a gente chega na resposta. Beleza? Opa, pessoal, vamos aí mais um exercício aqui da nossa provinha do barro branco. E aqui ele fala que de uns versos de um triângulo, né, que está dentro de do decágono, né, regular cujo lado mede 3 centímetros. Ele está pedindo para nós a área, né. Qual que é o ponto aqui? A gente vai utilizar algumas propriedades aqui para começar a brincar com os valores do ângulo aqui, né, do triângulo, perdão. Então, esse cara aqui, se a gente ver aqui, ó, pegar esse aqui, ó, são 180 graus, correto? Então, daqui, porque aqui é o diâmetro, né? Então, dividido em 180 graus. Então, esse cara aqui é 90 graus, beleza? Aí, o que nós temos aqui também? Eu preciso, aqui, então seria R, aqui também seria R, né? E aqui, esse ângulo, cara, aqui, ó, o que acontece? Nós temos aqui, ó, 360 dividido por 12. Então aqui nós temos 30 graus. Beleza? Esse cara aqui, ele vem daqui, aqui, aqui. Ou seja, eu somei 90 graus. Beleza? Então, esse cara aqui, quando a gente faz aquele aqui, aqui, dá 30 graus. Beleza? Então, aqui metade aqui, né?
circunscrito. Então, esse cara aqui são iguais. Maravilha! E aí? Aqui um triângulo retângulo. Eu só tenho, não tenho esses dois lados aqui. Como é que eu faço para achar esse cara aqui? Então, podemos aplicar aqui, então, a lei dos cossenos, né? Então, porque aqui eu tenho 30 graus. Eu tenho esse cara aqui, né? Aqui para cá. Beleza? Então, ficaria aqui a raio também. Aqui é a raio também. Então, fica como? 3 ao quadrado. Beleza? R ao quadrado mais R ao quadrado menos 2R vezes R vezes cosseno de 30 graus. Beleza? Que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então aqui eu tenho 9. 2R ao quadrado menos raiz de 3 com esse cara aqui. Aqui, esse cara aqui. Então fica raiz de 3 R ao quadrado raiz de 3. Beleza? Aí, então, vamos isolar nosso R aqui, então. 2R ao quadrado menos 1R ao quadrado, então fica 9. Então, R ao quadrado fica 2 menos raiz de 3. Beleza? Isso aqui, passo esse cara aqui para lá, então R ao quadrado é igual a 9 sobre 2 menos raiz de 3. E aí a gente faz aqui a brincadeira da multiplicar pelo conjugado, então 2 mais raiz de 3. Esse aqui então é o quadrado primeiro, diferença de dois quadrados, né? Beleza? Aí eu vou chegar aqui, R ao quadrado, aqui 4 ao quadrado menos 3, né? Vai dar 1, então 9 vezes 2 mais raiz de 3. Deixa esse cara aqui, R ao quadrado aqui. Beleza? Legal. Esse é o valor do nosso R. Agora vamos pensar o seguinte, então se aqui posso chamar esse cara aqui de x, né? Que esse cara também aqui vai ser de x. Beleza? Então o que eu tenho aqui? Triângulo retângulo. Então vamos lá. Vou fazer aqui. Então 2R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza? Então esse cara aqui fica 4R ao quadrado igual a 2x ao quadrado. Então fica aqui 2R ao quadrado é igual a x ao quadrado. Beleza? Também não vou mexer com esse cara aqui. Aí é o seguinte, imagine esse triângulo aqui, retângulo. Então aqui, qual que é a área do triângulo? Então, a área do triângulo, a área da base, perdão, base vezes a altura sobre 2. Imagina eu pegar esse triângulo aqui, ó. Então, né, colocar ele na horizontal assim no plano. Então eu fico como? Eu fico com o cara assim, ó. Fica aqui, 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 aqui. Beleza? Então eu fico com x e aqui é x.
que vai acabar sendo minha altura, né? Beleza? Então, aqui em x e x, então a área do triângulo é igual a quê? X ao quadrado sobre 2. Beleza? E quem é x ao quadrado? Aqui falta o r, né? Esse cara aqui. Então, quem é x ao quadrado? É 2r ao quadrado. Então, é aqui 2r ao quadrado, né? Sobre 2. Beleza, então, r ao quadrado. Beleza? Então, aqui, se minha área, então, é igual ao r ao quadrado, a gente precisa encontrar algum carinha ali. Então, fazendo a r ao quadrado, e a gente faz o quê? Distributivo aqui, 18 mais 9 raiz de 3. 18 mais 9 raiz de 3. Aí, beleza? Então aqui a gente só aplicar aqui as propriedades de circunscrito do ângulo interno, né? Fazer esses carinha aqui e brincar de achar os ângulos desse cara aqui. Lei dos cossenos, fez, beleza. Mantém esse cara aqui. E aí é só questões algébricas, né? Aqui passa por esse cara aqui. E a gente brincou com o triângulo retângulo aqui. Beleza? É isso. Pessoal, vamos aqui fazer um outro exercício. Dessa vez aqui ele está com um hexágono regular. Ele dá um triângulo retângulo para nós. Beleza? Ele fala do ponto D, esse cara aqui. Pertence ao segmento AG, né? Esse cara aqui. E é um segmento EH. Maravilha, conforme a figura. Ele quer saber o valor de DG. Aqui então, vamos fazer aqui 90, 30, aqui é 60, né? Então aqui é 60. Maravilha. Esse cara aqui vai ser 60 também. Beleza? E aqui, um hexágono, então nós temos que, você pega um triângulo, vai até o centro aqui, esse cara aqui, é tudo 60. 60, 60. Esse cara aqui também vai ser 60. Então aqui, 180 aqui, nós temos a... Então esse cara aqui vai ser 60 também, tá? Que aqui nós temos a reta aqui na 180 graus, né? Maravilha. Então aqui eu tenho aqui o triângulo. Então aqui eu tenho o, então aqui o triângulo A, H, D. Beleza? Cara, só tenho esse daqui. Então daqui pra cá eu tenho que é 4, certo? Porque é raio. Aqui é raio também, então eu tenho 8. Então eu tenho aqui. Então aqui é raio. Esse aqui é raio, né? Então eu tenho 8. Então em cima desse cara eu posso fazer, ó, lei dos cossenos. Beleza? Então fica como? 18 ao quadrado igual 8 ao quadrado, né? 4 e 4, mais dh, né? Que eu vou chamar de x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 8, vezes o cosseno de 120. Beleza? Então, cosseno de 120 é o cosseno de 60 negativo. Então, quanto que vai dar aqui? 18 vezes 18, 324. Então, nós temos 324 igual a 64. Aqui, mais x ao quadrado, menos, mais, né? Mais 8x. Esse cara aqui, então, ele vai ser menos meio. Esse menos meio vem esse cara aqui, então corta. Então, beleza. Então, 324 menos 64, 260. Então, fica
x ao quadrado mais 8x menos 260 igual a zero. Beleza? Então fica como faz? Nosso delta é o quê? V ao quadrado, então 64 menos 4a 4a vezes 260. Beleza? Menos, né? Então vai dar positivo aqui. Então esse valor vai dar vezes 4 mais 64, 1104. 1104. Esse cara aqui vamos ter que fatorar, certo? Quando a gente fatora, a gente vai chegar em, então, menos b mais ou menos raiz de 2 elevado a 4 vezes 3 vezes 23. Beleza? Aqui sobre 2. E aí, ó, o negativo a gente cai fora, né? Então a gente ficou aqui o quê? Menos 8, né? Então é menos 8. Mais, né? Porque eu não vou ficar com negativo. Então esse cara aqui então só vai para fora. Então fica 4 vezes 3 vezes 2, 69 sobre 2. Aí aqui simplificando, né? Então fica menos 4 mais 2 raiz de 69. Beleza. Feito. Então o que acontece? E agora, se eu aplicar aqui o seno, né? Então eu tenho esse cara aqui. Então, vamos lá. Triângulo DHG vai me dar o quê? Então aqui eu tenho seno de 30, que é igual esse cara aqui, que é o DG, dividido por esse cara aqui, né? Dividido por menos 4, mais 2 raiz de 69. Então esse cara aqui é meio, então multiplicar aqui por meio, então DG, tá? Então se esse cara aqui é meio, né? Então multiplicado por meio, esse cara aqui então, a mesma coisa que dividir por 2, multiplica, cruza aqui, então fica menos 2 mais raiz 69. Maravilha? Então, raiz de 69 menos 2, alternativa E. Perfeito, aqui era só aplicar uma propriedade, né, do hexágono, que possui 6 triângulos equiláteros, né, com 60 graus. Aí a gente acha que brinca um pouquinho com os ângulos, né, e eu aproveitei para pegar esse cara aqui, apliquei uma lei dos cossenos, depois apliquei o seno desse cara aqui. Beleza? É isso. Galera, vamos aí pro exercício de sobrevolume. Ele diz aqui basicamente que tem um bloco retangular e duas faces são quadradas, né? Ponto importante para nós anotar. Ele vai colocar esses caras aqui num plano horizontal, com uma mesa, sobre uma das faces quadradas e começar a receber vazão e vai começar a abrir a torneira, né? E a torneira tem essa vazão de 5 centímetros cúbicos por segundo, ou 5 ml por segundo, né? E a água subirá 1 centímetro a cada 12,8, beleza? E aí depois ele vai modificar, ele vai tombar esse bloco aqui, né? E vai medir também novamente esse volume, essa vazão, né? E aqui ele demora um pouco mais para encher, né? 32 segundos. Ele quer saber o volume da fera aqui. Então, trouxe aqui uma figurinha aqui para nós entender um pouquinho mais. O que que acontece? Vamos interpretar aqui.
esse cara aqui, ele falou pra gente que tem uma face quadrada, né? Então aqui eu tenho x, certo? Aqui tenho x. Opa, vamos pegar lá na base que é mais fácil. Então eu tenho aqui x, x e pronto. E aí ele me preencheu esse cara aqui, essa alturinha aqui, subiu 1 centímetro, ou seja, minha altura, né? Então, vamos lá. Daqui para cá, 1 centímetro. 1 centímetro. Beleza? Um centímetro. E aí, o que que tá falando para nós aqui? Tá falando uma vazão, que a cada 5 centímetros cúbicos, preenche um segundo. E aqui ele me deu que demorou 12,8 segundos, né, para encher esse 1 centímetro. Então, meu volume aqui, esse cara 5 vezes 2,8 vai dar 64 centímetros cúbicos. Beleza? O que é o nosso volume? A área da base. Então, o volume é o quê? O volume é igual a área da base vezes a altura. O que eu tenho aqui? Então, eu tenho 64, que é o meu volume. A área da base, x vezes x, vezes a alturinha, né, que é 1. Ou seja, esse cara aqui, x ao quadrado, igual a 64. Então, x igual a 8 centímetros. Maravilha? E aqui a gente vai fazer o mesmo raciocínio aqui, só que aqui ó, a gente vai ter aqui, então, a minha área da base, então, é um x, né? Esse cara aqui. Aí eu tenho aqui eu vou chamar de L, que seria esse cara aqui. E aqui também deu 1 centímetro, né? Que ele falou. Aí eu também, novamente, vou calcular o V2 aqui. Então, meu volume 2 aqui. Aqui. É o quê? Eu tenho que jogar lá nesse cara aqui, 32. Ou seja, eu tenho que 1, tenho aqui 5, então vai ser volume igual a 5 vezes 32. Então esse cara aqui, 5 vezes 2, 10, 6 vezes 15, 160 centímetros cúbicos, tá? Então, esse cara aqui é o meu V2. Eu só apliquei aqui a vazão, tá? Vazão a gente chama de Q, né? Então, eu só apliquei esse cara aqui novamente. Vamos brincar. Quem que aqui é? 160 é igual a x, que é 8, né? 8 vezes L, né? Vezes 1, beleza? Que é 1, é a minha altura, né? Novamente, a da base vezes a altura. Maravilha. Eu vou chegar aqui, L é o quê? L costuma dar 20, beleza? Aí, acabou o problema. O que ele quer? O volume do recipiente, beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? A área da base, nós temos aqui 64 vezes a altura. O que é o L aqui, né? Que seria é, o total do meu recipiente aqui. Então, se eu achei esse L aqui, então, esse L aqui, então, ficaria aqui. Então, volume recipiente é igual à área da base, que é x ao quadrado, 64, que multiplica 20. Opa, 160, perdão. Não, 164, 64 vezes 20, tá certo, perdão. 64 vezes 20, então 6 vezes 4 tal, 1280. É isso? Então vai um zero aqui, daqui duas vezes daqui, isso mesmo, 120, 100 centímetros cúbicos. Beleza? Então aqui também só alternativa C, só foi a gente brincar um pouquinho com essa parte dos volumes, né? E dar aqui nossa vazão. E aí você acha o x aqui, um x aqui, que é quadrado aqui, então essa
alturinha também, um centímetro aqui. Beleza, cravou o exercício. Pessoal, vamos lá fazer mais um exercício aqui da prova. Também o aluno que prestou atenção vai conseguir montar o probleminha aqui bem tranquilo. Ele fala, ele quer saber aqui a quantidade de ônibus, né? Que você foi para essa cidade de Turmalina e Uru, né? Então, basicamente nós temos aqui a Turmalina. Nós temos aqui, são 18 adultos e mais 9 crianças. E aí isso aqui, eu não sei a quantidade de ônibus que eles fizeram aqui, né? Que passou por eles, né? Então, multiplicaria por x aqui. Aqui em Uru, nós temos aqui 21 adultos, mais 9 crianças, né? E aí nós multiplicaria pela quantidade y, né? De, de ônibus, né? Então aqui nós vamos montar um sisteminha, porque ele deu aqui a quantidade total aqui de quantos de adultos e crianças, né? Então vamos lá. Então se eu tenho 18x mais 21y, aqui eu chego em 762, tá? Então esse cara aqui, já vou simplificar, porque a gente já chega aqui, 18, aqui divide por 3, então dá 6x mais 7y igual a 762 barra 3, 254, tá? Então, 254. Então, vamos colocar aqui que eu dividi por 3, beleza? Então, esse é o primeiro cara. Aí, o outro aqui seria o quê? 9x mais, ah, opa, 5, né? 5x mais 9y igual a 275, beleza? Então, só ajeitando aqui, aqui é 5. E aí a gente monta esses caras aqui, né? Então, esse é o sisteminha que eu preciso montar. O que que a gente vai fazer? Multiplicar aqui por, por 5, né? E esse aqui por menos 6, tá? Acho que é o jeito mais simples de sair aqui, então. Então aqui, 30, 30x mais 35y igual a 254 vezes 5. Então, 254 vezes 5, 1270. E aqui embaixo fica como? Menos 30, menos 30x, menos 45y, opa, 54, perdão, 54y, igual a menos 6 vezes 275. 6 vezes 275, 1650, menos 1650. Beleza, esse cara aqui some, aí você faz 54 menos 35, tá? Então, 1270, 1650 menos 1270, 380, aqui vai dar 19y e aqui vai dar 20. Então, fazendo o cálculo aqui, então a gente vai ter aqui 19y igual a 380, y igual a 20. Maravilha. Então, eu tenho que esse cara aqui é 20, eu vou jogar numa dessas equações aqui nesse cara aqui, então fica como? Então, vamos puxar aqui esse cara aqui. Como que fica então? 6x mais 7, 7 vezes 20 igual a 254, igual a 254, beleza? Então, 6x igual a 254 menos 140.
Beleza? 254 menos 140 dá 114. Dividido por 6 igual a 19. 114 igual a 19. Então, beleza, somando esse cara aqui com esse cara aqui, nós vamos chegar em 39. Beleza? Era só montar esse bem assim tranquilo também, né? Era só montar aqui que ele está pedindo, um sisteminha e aplicar aqui uma multiplicação, porque precisamos anular e sumir com uma das equações, né? Então, e aí a gente vai chegar no resultado de 39. Beleza? Vamos para mais um exercício dessa vez. É, o texto é um pouquinho grande, mas vamos interpretar aqui. Está falando de uma pista de corrida, né, pista circular, atletismo, né? Tem um grupo A e B que era composto por 20 alunos, né? Grupo tem 20 alunos. E autorizou o primeiro aluno de cada fila começou a corrida ao redor da pista. O treino continuou de maneira que cada vez um aluno de um grupo completava uma volta na pista como se fosse um revezamento, né? Imediatamente iniciava a sua corrida, né? Então, cada grupo completou sua volta que cada aluno do grupo A completou sua volta em 2 minutos e 15 segundos, certo? E que cada grupo completou sua volta em 48 segundos. No momento que pela primeira vez um aluno de cada grupo completou sua volta no mesmo instante, ó, a chave está aqui, ou seja, o momento que você vai aqui, a gente já mata que seria o MMC, né? Então, em que hora que o grupo A vai se encontrar com o grupo B, beleza? O número total de alunos, né, incluindo esses dois últimos que já havia completado sua volta na pista Então, qual que é o primeiro esquema aqui? Então aqui, grupo A, beleza? Nós temos 2 minutos, ou seja, 2 vezes 60 mais 15, então dá 130 segundos, beleza? E aqui nós temos aqui o grupo B, que é 1 vezes 60 mais 48, tá dando 108 segundos. Eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. O que que é? Vou, lógico, usar um recurso aqui por quê? Uma hora ou outra esses caras aqui, pode ser que eu esqueça de fazer o MMC, alguma coisa assim, mas vamos lá. Se eu pegar esse cara aqui, então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu montei esse cara aqui, então, beleza. Então aqui, grupo, grupo A. Então se eu fizer esse cara aqui, então aqui, vamos lá. 135 mais 135 mais 135. Então vamos lá. Aqui deu 135, 270, mais quanto? Mais 405, né? Mais 135, 540. Beleza. Aí se eu fizer o mesmo procedimento com o grupo B, então nós vamos também chegar aqui. Esse cara aqui, então, que é 108. Então, vamos lá. 108 mais 108 mais 108. Então, vamos lá. 216. Então, nós temos aqui 108, 216, 324. Beleza? Mais 108, 432, mais 108. 108, mais 108. 432, mais 108. 432. E esse aqui dá o meu 540. Por que que eu fiz isso, né?
Cara, que aqui eu vou encontrar, né, o que eu preciso. Esse cara aqui e esse cara aqui. Então, esse aqui correu 4, esse aqui correu 5. Então, 5 mais 4, 9. Foi por isso, lógico, o aluno vai pegar aqui e vai ficar somando. Se fizer 135 mais 135, 270, somando aqui, do que, porque como em algum momento eles vão se cruzar. Ah, pode ser que o cara não lembre como faz o MMC, porque você vai pegar aqui o 135, você vai pegar o 108, e aí você vai dividir aqui por 2 e vai fazendo, então dá 54, beleza? Aí vai fazendo aqui até você chegar no valor dos maiores expoentes, vai chegar no valor de 540. Beleza? Então aqui eu fiz uma alternativa, né? Porque uma hora ou outra esses caras vão se encontrar, né? Então, é, em que momento? Então, aqui você pegando aqui, fazendo a somatória, porque aqui eu tenho um número baixo, de certa forma, 20 alunos, né? Então, você espera que nesse momento eles possam se encontrar. Então, eu cheguei aqui no meu com 5, esse aqui com 4, então 5 mais 4, 9. Beleza? Então, poderia fazer por MMC também, mas você vai ficar aqui dividindo também. Aqui acho que você fazer aqui a continha aqui seria mais rápido, né? Faz aqui a somatória. E aí, então, sai mais tranquilo. Beleza? Galera, vamos lá. Esse exercício aqui, até que é um exercício interessante, mas a resolução dele é um pouco tranquila, se a gente conseguir armar. Então ele fala assim, tem um prédio de 3 andares, né? Faz a manutenção de limpeza desse andar e dispõe de 11 funcionários. E aí eles querem, eles sempre se dividem em 3 grupos, né? Então faz sentido, né? Cada um cuidando de um andar, né? Para cuidar de cada andar, de maneira que cada andar fique no máximo 5 pessoas, beleza? E no mínimo 3 pessoas. E aí ele está pedindo a probabilidade de exatamente 4 pessoas. A probabilidade de em determinado dia o responsável pela limpeza do primeiro andar ter exatamente 4 pessoas. Então assim, quando a gente for organizar aqui nosso tema aqui, ó, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Ele está falando o que para nós? Ó, fique no máximo 5. Então eu posso colocar 5 aqui. Ou seja, se eu coloquei 5 aqui, posso colocar 3 aqui, né? 5 mais 3, porque se eu colocar o 4, eu já vou estourar. Então se eu colocar 4, 5 mais 4, 9, porque eu preciso ter um mínimo de 3 pessoas. Então, terceiro andar aqui. Beleza. Aí o que que eu falo? Sempre falo, o que que a gente pode bagunçar aqui? Meu, esse cara pode vir pra cá, esse cara pode vir pra cá. Então, quais são as possibilidades? Então, eu tenho aqui 5, 3, 3, eu tenho 3, 5, 3, e aqui eu tenho 3, 3, 5, beleza? Cara, e aí? Só que agora, eu não, eu, se eu colocar o 4 aqui, então, 4 pessoas, né? O máximo, né? Ou, se eu colocar 4 aqui, então com 5 aqui eu já gabaritei. Por quê? Ele está pedindo o máximo, então eu posso colocar 4 pessoas aqui. Se eu colocar 4 pessoas aqui, eu vou ter aqui 4, 4, 8, eu vou ter 3. Aí, novamente, eu posso brincar de permutar esse cara aqui também. Então, como é que fica? Esse cara pode vir para cá, esse cara pode vir para cá, né? Mas aqui, o que que acontece? Então, eu tenho aqui 4, 3, 3, ops, 4, 4, 3, né? Eu posso ter 3, 4, 4, e eu posso ter 4, 3, 4. Beleza? Essas são todas as minhas possibilidades de acordo com o que ele me informou aqui.
Tá, porque se eu colocar aqui 3 aqui, eu não consigo fechar. Eu vou, quando, na verdade, assim, se eu colocar um 3 aqui colocando, eu preciso colocar colocar 5 aqui, né? E aqui eu teria que colocar o 3, já estaria repetindo aqui, entendeu? E aí eu só fico com essa possibilidade. É, então, o que que acontece? Esse cara aqui a gente bagunçou, esse cara aqui a gente bagunçou. Então, o que que ele está falando? Ó, primeiro andar, eu tenho esse cara aqui, beleza? E eu tenho esse cara aqui, beleza? Então, a probabilidade é o quê? Tudo que eu tenho, tudo que eu quero por tudo que eu tenho. Então, a probabilidade vai dar o quê? 2 em 6, né? 2 em 6 igual a 1/3. Aqui o aluno poderia também fazer permutação de 3, 2, né? Que vai dar 3, né? Aqui também a permutação de 3, 2 vai dar 6, dá 3 aqui, então meu espaço amostral também total aqui é 6. E a probabilidade que eu quero, que é esse cara aqui, então 2/6, né? Então o exercício aqui vai dar aqui, 1/3, nossa alternativa A. Beleza, era só pensar aqui nessa jogadinha aqui, aquele máximo, né? Quando eu fiz aqui o máximo, eu já coloquei todas as possibilidades aqui. Beleza, como eu já fiz com 5 no primeiro andar, então eu coloquei o cara no 4 aqui. Eu não consigo fazer com 3, eu aprovei agora há pouco. Então, quando eu coloco o 4 aqui, e aí eu consigo determinar aquilo que ele está pedindo. Beleza? Galera, vamos lá falar sobre esse exercício aqui, essa questão que, após analisar, parece que ela não tem uma resposta coerente ou não foi considerada, né? Mas vamos lá. Aqui está falando que temos presentes 3 matemáticos e 7 engenheiros. Eles vão dividir em 7 grupos, né? Para leitura conjunta de um mesmo documento. Aí ele quer dividir em um matemático e um engenheiro. E os outros dois grupos devem ser um matemático e 3 engenheiros. Beleza. Então, se eu tenho aqui que o grupo um vai ser um, um M e mais um E. Para o primeiro, quais são as possibilidades aqui? Eu tenho 3, né? Certo? Posso colocar os três, um dos três matemáticos aqui. E esse cara aqui também, então são 7, né? 7 vezes 3 igual a 21. Beleza? Aí pro grupo 2, o que acontece? Grupo 2, eu tenho duas possibilidades aqui, né? Pro matemático. Então aqui, matemático e engenheiro. E esse cara aqui, né? Eu tenho, sobraram 6, certo? Maravilha. 3 a 3. É porque aqui já que tinha 7, aí agora eu tenho 6, e eu preciso colocar 3 caras aqui, né? Então, aí fazendo fatorial 6 fatorial com 3, 3 fatorial, 3 fatorial. Esse cara aqui, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Esse cara aqui, tchau. Esse cara aqui, tchau. Então, temos 20 possibilidades, certo? Aí no grupo 3, no grupo 3, como eu já escolhi todo mundo aqui, aqui eu só vou ter, eu automaticamente já vou escolher, né? Porque aqui só vai sobrar uma pessoa, certo? Um engenheiro ou um matemático e os outros 3 engenheiro. O problema aqui, né, que nós temos que pensar que esse cara aqui, né, ele pode, então, esse cara é como se fosse assim, então, né? Então,
matemático, né? 1, 2, 3. São 3 engenheiros aqui. E aí, a gente tem que contar as repetições. Aí por quê? É, aqui, essa ordem, grupo 2 ou grupo 3, esses caras que estão aqui, eu posso jogar para cá. Então, esse daqui, eles vão se repetir, tá? Trouxe aqui um exemplo aqui, mais fácil, para a gente pensar aqui. Então, coloquei no nome de matemática e engenheiro. Então, Carlos, André, Luiz, aí aqui Bruno, José, Márcio, tal. Aí eu brinquei um pouquinho, então, matemática e engenheiro. Então, coloquei o Carlos e o Bruno. Aí, ao detalhe, então, no G2, por exemplo, eu coloquei o André, certo? O Daniel, o Isaac e o Fernando. Aí no G3, eu coloquei o Luiz, José, Roberto e o Márcio. Mas é como eu expliquei agora há pouco. Então, esse G3 aqui, ele poderia virar um G2, porque ele não me falou se existe uma ordem com isso ou não, que deve ser respeitada. Então, daquele jeito lá, aqueles 20, eu não estou considerando as repetições, porque eu posso formar esse G2 aqui igual a esse G3, e esse G2 igual a esse G3. Ou seja, eu estou repetindo, então eu não posso repetir, beleza? Então, por isso que no caso eu vou dividir por 2, porque aí eu garanto que essa combinação aqui não vai se repetir. Beleza? Então, esse cara aqui seria dividido por 2, certo? Ou seja, 10, né? Então, eu tenho 21 vezes 2 vezes 10. Beleza? Então, 210 daria 420. E essa seria a resposta esperada, né? Eu acho que ele fez o seguinte, ele colocou esse 21 aqui e fez 21 vezes 40, né? Se eu fizer 21 vezes 40, né? 2 vezes 20, daria 840. Acho que foi isso que ele fez, né? Então, aqui teoricamente não tem resposta, né? Beleza, pessoal? Exercício aqui, acho que talvez ele errou nessa parte de falar, não tem uma resposta coerente, né? Porque não considerou essa repetição. Olha aqui como eu falei, esse cara aqui, ó, eu posso colocar esse G2, eu posso montar aqui como G3, mas aí é a mesma possibilidade. Então eu tenho que tirar ela do meu evento. Beleza, pessoal? É isso. Então, talvez essa questão seja anulada, né? Opa! Falando agora de geometria analítica, né? Ele deu para nós aqui duas retas, né? E baseado nisso colocou alguns quadrados, né? Nesse plano cartesiano, né? Então temos quadrados aqui. Ele deu aqui os pontos para nós, né? Ele quer saber a hora que elas se cruzam, né? Então, basicamente a gente precisa achar a equação da reta R, achar a equação da reta S e ver onde elas se cruzam. Então aqui é 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então aqui, quem que eu tenho aqui nesse cara aqui? Então, o ponto A. O ponto A é quem? É 0, 0 e 7, beleza? O ponto B. Quem que é o ponto B? Então, o ponto B é somatória 7 mais 6, 13, 18, 22, 25. Então aqui é 25 e 3, beleza? O ponto C é quem? É... Esse cara tá aqui, então é 7.
e menos 6, beleza? E o ponto D é o que? Soma 2 ali, 27 e menos 2, é isso? 25 e 3, então beleza. Aí é só a gente brincar aqui um pouco com o nosso M1 aqui. Então vamos lá. Quem que é? 7 menos 3, né? Delta y sobre delta x, né? 7 menos 3, dividido por 0 menos 25, né? Então aqui é menos 4 sobre 25. Aí nós colocamos aqui a reta E. Reta E, y, reta E, y menos, menos y menos 7 igual a menos 4 sobre 25, x menos 0. Porque eu peguei esse ponto, esse cara aqui, ó, para a gente fazer a nossa equação de reta aqui. Então, eu vou deixar aqui que menos 4 sobre 25, x mais 7. Nossa reta é, beleza? Então, fazendo a mesma coisa para a reta S, né? Esses dois pontos aqui, então nós temos aqui nosso M2 é igual ao que? Aqui, então, menos 6 aqui com menos 2, certo? Parece módulo, né? Menos 2. E aqui com 7 menos 27, certo? Esse cara aqui vai dar aqui menos 4, né? Menos 4 sobre menos 20 dá 1/5, né? E teria que ser positivo mesmo, porque essa reta tem que estar subindo. Então, beleza. Então, vamos lá fazer novamente. Aqui vou pegar o ponto C, né? Então, reta S, nós temos y menos y aqui mais 6, beleza? Que é igual a 1/5, opa, um 1/5 x menos 7, né? Não, x menos 7, correto. Beleza. E aí nós temos que, vou deixar esse cara aqui, y mais 6, y mais 1/5 de 1/5 de x menos 7 sobre 5, menos 7 sobre 5 mais menos 6. Beleza? Aí é só confrontar uma reta com a outra, né? Então eu já deixei nesse cara aqui e vou substituir aqui, né? Beleza? Então vamos brincar então agora. Ele falou que menos 4 sobre 25. Então vamos lá. Menos 4 sobre 25 x mais 7 é igual a esse cara aqui. 1/5 de x menos 7/5 mais 6. Perdão, menos 6. Beleza. E aí é só a gente brincar um pouquinho aqui. Antes de mais nada, então vou multiplicar todo mundo por 25, né? Para aqui, para assumir a fração. Então 25 aqui então dá 25 daqui dá menos 4x, beleza? 25 vezes 27, 125, 150, 175, então mais 175
igual aqui 25 por 5 dá 5x, beleza? Menos 25 por 5 dá 5, 5 por 7, 35. Menos 150. Fazendo esse cara aqui, então, 5, 4, então, vai dar menos 9x. Esse cara aqui, então, menos 9x, 150, 185. 185 negativo. Passa para lá, dá 175. Então fica menos 175, menos 189x. Aqui, então vai dar um 9x, vai dar um número positivo. Esse aqui eu vou usar um pouquinho de calculadora, 175 mais 185. Opa, mais 3. 360 barra 9 dá 40. Então 360 x barra 9 dá 40. Beleza? Então, matamos aquele exercício aqui, porque basicamente é só nós encontrarmos aqui a equação de reta S, R, equação de reta S também. E aí é só jogar os valores 1 aqui na equação 1, pode chamar aqui, ou equação 2. E aí você vai encontrar a abscissa que ele solicitou. Beleza? Vamos lá, galera. Aqui nós estamos aqui encerrando aqui o último exercício da provinha, tá? Que é um exercício bastante interessante, que faz o aluno pensar um pouquinho mais, né? O conceito aqui de estatística, média, mediana. E ele tem um detalhe aqui no texto, que ele fala o seguinte, né? O maior tempo que ele pode ter feito para completar um desses treinos, né? Então, basicamente, o cara registrou, ele faz treino de 200 metros, né? Faz 15 tiros, né? E aí ele registrou esses caras aqui, né? Então, a gente tem que ter o nosso aqui, ó, T1, T2. Então, deixa eu só escrever que é mais rápido. Então, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15. Tá? Esse é o nossa estatística aqui, né? Então, basicamente esses caras aqui. E a ideia, vamos lá, o que ele está pedindo aqui? Sendo a mediana e a média de sistema, simplesmente a 28 e 27,6. Beleza, então, o que ele quer dizer é o seguinte aqui para nós. Então, aqui, a média de tudo isso daqui, né? Ou seja, de T1 mais T2, blá, 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 blá. Nós temos aqui até o T15, ou seja, esse cara aqui, nós temos que dividido por 15. Ele falou que 27,6. Então, 27,6. Aqui eu vou chamar de, só para simplificar aqui, ST15, né? Somatório de todos, dividido por 15. Beleza? Aí a somatória dos tempos aqui, então, vamos ver, 27,6 vezes 15, 414. Beleza? Então, esse cara aqui, somatória dos 15, 414. Maravilha. Aí o próximo ponto aqui. Se a média dos 7 menores tempos que João registrou nos treinos foi igual a 26, ou seja, desse cara aqui, então nós temos de T1 a T6,
do T7, perdão. O T7. Ele também é o mesmo esquema aqui. Então nós temos que aqui o M7 é o que? T1 mais T2, blá 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 blá, até o T7, dividido por 7. Então esse cara aqui deu 26. Então 26 aqui. E aqui novamente vou colocar um S7 aqui, ST7. Beleza? Então esse cara aqui, ó, 26 vezes 7, 182. Esse cara aqui, somatória, né? 182. Maravilha. E ele falou aqui que a mediana, ou seja, quando eu falo da mediana, é número ímpar, então é o meu T8, beleza? Daqui tem 7, daqui para lá também tem 7, beleza? Então meu T8, ele fala que deu 28 segundos. Maravilha. Aí qual que é o pênalti aqui, né? Ele fala assim, o maior tempo que ele pode ter feito para completar um desses treinos. Cara, eu tenho daqui a eu tenho o total, esse total aqui, certo? Eu tenho o somatório eu tenho aqui. Então o que que eu tenho aqui, ó? Ó, eu tenho o S7 mais o T7, o T8, perdão. Então esse cara aqui eu tenho o quê? Então esse cara aqui, esse 7, esse cara aqui. Então, deixa eu escrever melhor aqui. Então, S7 e aqui mais o meu T8. É a somatória dos casos que eu tenho. Beleza? Então, 182 mais 28. Tenho 210. Maravilha. E ele falou o que ele quer aqui. Ele falou o maior tempo que ele pode ter feito para completar um desses treinos. Ou seja, o conceito de mediana, então, daqui do T8 em diante, a tendência não, ele tem que ser maior ou igual a 28, beleza? Porque a mediana é em ordem crescente, né? Então, o que ele está pedindo aqui? O meu T15, que é o meu maior tempo, né? Porque eu vou organizar os dados e aí eu preciso saber qual que é o dado que tem o T15, que seria o maior valor. Tá, beleza. Aí como é que eu faço para achar esse cara? Aí a gente tem que pensar o seguinte: nós temos aqui 28. Cara, esse meu T15 aqui, na hora que eu for colocar esse cara aqui, se todos esses caras aqui forem igual a 28, beleza? Eu vou encontrar que esse cara aqui, meu T15, eu vou garantir que ele vai ser o meu maior. Ou seja, para eu ter o meu maior, eu tenho que ser o menor possível deles, tá? É uma balancinha, né? Você faz a multiplicação ali, né? Um A vezes B. Quanto maior você quer o A, quer dizer, o A vezes B. Se você quer um número maior, então se você aumenta o A, aí então o B tem que ser o menor possível, né? Para ter um equilíbrio, né? Então é o seguinte, desses caras aqui, eu tenho o quê? Se eu for todo mundo aqui de T9 a T14, eu multiplicar por 6, 28, eu sei o quanto que eu vou ter o meu T15. Por quê? Então, 6 vezes 28, então 6 vezes 28 dá 168, beleza? Cara, então o que que eu gosto de fazer aqui? Então vamos lá. Aqui eu tenho 168, beleza? Então eu sei que a média ali é o quê? Esse daqui de T1 a T7 eu tenho, beleza? Mais o 28 que dá esse cara aqui, dá esse cara aqui dá 210, é isso?
S7 dá 210 mais 210 mais 168, beleza? Mais o meu T15 dividido por 15, beleza? Então esse cara aqui a gente já tem aqui, que é 27,6 vezes 30, né? Vezes 15, né? 414, né? Esse daqui, então, 414. Aí nós vamos ter, só fazer aqui, então, 414 menos 210 menos 168. Bateu que o meu T15 vai dar 36. Tá? A gente vai para a alternativa aí, beleza? Então aqui 210, só para fazer aqui, então 210 mais 168, 378, 378 mais o meu T15, beleza? Então a jogadinha aqui era esse cara aqui, ó, maior valor, maior tempo. Então maior tempo, o aluno com certeza vai saber que seria o T15, né? Porque conceito de mediana, ordem crescente, então nós achamos tudo que tinha que achar aqui. Aí é o seguinte, na hora que eu jogo todo mundo aqui igual, esse cara aqui, então, por exemplo, se eu colocasse aqui, esse aqui é 28, eu coloco aqui 28, ele fala o número inteiro, né? Mas eu só coloco um 29, alguma coisa, esse 29, alguma coisa assim, ele já desequilibra aqui para ter ter o 15 ser o maior, né? Então, se eu coloco assim todo mundo nivelado, então certamente assim eu vou conseguir ter o meu maior valor do meu T15. Porque se for adicionando um aqui no T11 e T12, o meu T15 não vai ser o meu maior valor possível. Então ele vai dar, sei lá, talvez uns 34, um 33. Beleza? Essa era a sacada do exercício, tá? Então a gente tem que, como eu fiz aqui, somatória aqui do S15. Aqui também eu fiz aqui a somatória do S7, né, que é o que ele deu aqui, mais o meu T8. Então, esse cara aqui, você viu como eu fracionei os exercícios, né? E aí eu cheguei nesse resultado aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso a provinha aqui da, do barro branco, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da correção. E teve um exercício lá de combinatória que não foi, parece que não tem resposta, né? Que a gente verificou. Alguns ali precisava ter pensar um pouquinho mais da resolução dos exercícios, né? Alguns bem simples, tá? Aplicar na função, fazer a exponencial, enfim. Espero que tenham gostado aí e precisar de alguma aula aí, alguma coisa assim, pode me contatar. Obrigado.